parecer que eu tô iluminada. Você já tá achando que você tá no céu, né? Já ganhei, já. Ainda não, tô esperando. Já pode falar? Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, seja todo mundo muito bem-vindo. O pessoal que está assistindo a gente pelo Face, pelo Instagram, também, obrigado. Boa noite. Mas todo mundo ouviu, né? Vou dar os recadinhos então. Sábado agora temos a sopa. Então estamos precisando aí do tempinho de quem puder vir, doar um pouquinho do seu tempo. Às 9h30. Às 9h30. E quem não puder vir, porque às vezes acha cedo, a meio-dia, mais ou menos, a gente já começa a empratar, porque as entregas da sopa começam às 1h da tarde. Então, quem não puder vir cedo, se puder vir um pouquinho na parte da tarde para ajudar, vai ser muito bem-vindo. O ambiente é maravilhoso, é muito gostoso. O pessoal trabalha ali dando risada, conversando, é bem, bem gostoso. É um ambiente muito gostoso de trabalhar. Sem contar que a gente está ganhando uns pontinhos aí. Seja muito bem-vindo. O Daíra, ele é do Centro Irmão Jerônimo de Rio Preto, a esposa está junto, né? Seja bem-vinda também. E de recadinho é só. Quem vai fazer a prece hoje? Cecília. Cecília vai fazer a prece. Boa noite a todos, mais uma vez. Então vamos nesse momento serenando os nossos corações, esquecendo tudo que vai lá fora, as preocupações do dia. Vamos nos conectando com a espiritualidade superior, os responsáveis por essa casa de oração, que já desde há muito estão preparando o ambiente para o nosso encontro das quintas-feiras, que possamos estar receptivos à lição da noite, permitindo que os nossos anjos de guarda, nossos espíritos orientadores possam estar conosco, potencializando essa mensagem de amor que vamos receber na noite de hoje, como se fossem sementes de amor plantadas no nosso coração, que possamos oferecer o melhor terreno possível para que essas sementes brotem, para que elas frutifiquem e que possamos, não daqui a muito tempo, mas no tempo mais breve possível, sermos considerados cristãos, seguidores de Jesus verdadeiramente. Então, nesse momento, Senhor Jesus, nós te enviamos esse pedido, que a tua misericórdia nos envolva a todos, principalmente o nosso orador da noite de hoje, que possamos estar em conexão com essa espiritualidade amiga, que está sempre torcendo por nós, contando com o nosso esforço diário de melhoria íntima, para podermos estar juntos nesse banquete maravilhoso do amor de Deus. Senhor Jesus, com a prece do Pai Nosso, te pedimos que nos abençoe a todos, que esses trabalhadores da casa possam estar igualmente recebendo, os espíritos desencarnados que nos acompanham, que também estão aqui conosco na noite de hoje, nesse encontro maravilhoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja.
Pega os dois. Melhor aqui. Irmãs, irmãos, boa noite. Aos internautas, nosso boa noite também. É uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, buscando ampliar os nossos conhecimentos, buscando encontrar, muitas das vezes, a razão da nossa vida. E o tema dessa noite, ele é bem propício à nossa situação atual. Os desafios da vida. Quem aqui não tem desafio? Todos nós temos. Todos nós. Cada um de nós com o seu desafio. Cada um buscando encontrar o seu caminho, buscando localizar a sua posição aqui na Terra. Então, como nós vamos lidar com esses desafios? Como lidar e vencer? Vocês já se perguntaram algumas vezes: nossa, eu estou diante de um problema tão sério, como é que eu faço? Como vou resolver? Como encontrar a alternativa? Como buscar a solução? Vocês já se perguntaram algumas vezes? Eu já, muitas vezes eu me vi numa situação complicadíssima, difícil. Eu pensava comigo assim: nossa, meu Deus, como eu vou resolver isso? Como eu vou encontrar a saída? E esse título nós desenvolvemos até a pedido do nosso irmão, que é presidente lá da casa, o Wagner, porque só voltando um pouquinho na minha história, vou relatar uma situação pessoal. No dia 19 de março de 2021, eu fui internado com a Covid. E aí eu passei por uma situação bastante complicada. Foram 50 dias em coma, com aproximadamente várias sequelas, várias situações, infecção no pulmão, ou seja, uma situação muito crítica. No dia 28 de maio, eu saí do hospital. No dia 20 de maio aproximadamente, eu voltei do coma, fiquei alguns dias na UTI, e no dia 28 de maio eu saí do hospital. E qual era a minha condição quando eu saí do hospital? Eu só mexia os dedos e a cabeça e falava, com 31 quilos a menos, com 4 escaras, e uma situação muitíssimo complicada. Para vocês terem uma ideia, os primeiros 35 dias, aliás, 44 dias, eu tive que ter apoio do enfermeiro me ajudando, porque eu não me mexia na cama. E aí? O que eu ia fazer diante desse desafio? O que eu vou fazer? Isso eu pensei no dia 28 de maio, que era uma sexta-feira, que os enfermeiros chegaram na minha casa, através de uma ambulância, 2 enfermeiros, me colocaram numa cama. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos enfrentar a vida. Vamos lutar por ela. Afinal de contas, eu já poderia considerar ser um vitorioso de estar ali. Depois de tudo que eu passei, aquilo ali era apenas uma parte da história. Mas começava ali um grande desafio, que era retomar a vida que estava em frangalhos. Mal eu conseguia falar, mal eu segurava um canudo na boca,
Eu tive muitas situações dificílimas. E aí nós nos apegamos com quem? Com Deus. É o que nós temos que nos apegar quando nós temos grandes desafios, as grandes dificuldades. Nós temos que nos apegar com Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele está junto de nós. Você pode estar sozinho, você pode estar numa situação que você fala assim, puxa vida, eu não tenho mais ninguém. Você tem Deus, né? Nós todos temos Deus ao nosso lado. Então, quando nós temos que encontrar as respostas para algumas situações, nós temos que, antes de mais nada, entender qual a lógica da vida e quais são os desafios da vida. Muitas das vezes nós nos colocamos em situações que nós nos julgamos as vítimas. Nossa, porque só eu sou triste, só eu acontece, a minha esposa é errada, meu pai é errado, minha mãe é errada, só eu sou o certo. Será que é isso? Ou será que nós não precisamos avaliar, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa posição aqui na Terra? Esses sim são as respostas que nós temos que encontrar. E qual é a forma correta de encarar esses obstáculos da nossa existência atual? Sempre de cabeça erguida. Nós nunca devemos desanimar diante das dificuldades, jamais. Antes de desanimarmos diante da dificuldade, nós precisamos agradecer. Agradecer por estarmos aqui. Essa semana nós estávamos conversando sobre aquele livro, a Pátria, Brasil, a Pátria do Evangelho. E aí um amigo nosso até dizia assim, vocês acham que os espíritos que foram separados, escolhidos para reencarnar no Brasil, vocês acham que foi o quê? A nata? Não. Foram aqueles que precisavam passar por situações de melhoria e crescimento. Então, se nós estamos passando por situações complicadas, não temos que culpar a ninguém. Estamos no caminho certo, estamos no local certo, na hora certa e cumprindo uma lei divina. Então, isso que nós temos que entender. Para que servem as adversidades? Para que servem as adversidades? Muitas das vezes nós nos perguntamos, nossa, por que eu estou passando por isso? Será que Deus nos pune? Não. Deus jamais vai nos punir. Eu que sou pai, perdoo muitas falhas das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, diga-se de passagem, 2 netas lindas também. E às vezes eu deixo passar batido muitas coisas. E o nosso Pai, que é infinitamente maior a mim, que eu sou um simples espírito numa trajetória aí, ainda cheio de erros e tantas iniquidades. Então o Pai, Ele nunca nos desampara. Então as adversidades, elas servem exatamente para nos mostrar o caminho. É a nossa bússola. Eu pergunto a vocês, se nós todos aqui estivéssemos numa situação boa, tranquila, todos nós estaríamos aqui? A grande maioria não. Por que a grande maioria não? Se eu estou bem, eu vou fazer outras coisas. Eu vou curtir a vida, eu vou passear. O Chico sempre falava, muitos vêm por amor, mas a grande maioria vem pela dor. E é isso que acontece conosco. As nossas adversidades é para lembrar-nos que nós não podemos sair dos trilhos. Porque toda vez que nós
A nossa vida é como um tobogã, né? Quando nós estamos mal, o que nós fazemos? Ai, meu Deus, me ajuda, me dá uma força. Prece de manhã, meio-dia, à noite. Quando a gente está aqui, a gente faz prece, às vezes nem lembra, às vezes nem se recorda que deveria fazer uma prece. Então a nossa vida é um verdadeiro tobogã. Ela é feita de altos e baixos, exatamente para nos mostrar que nós precisamos modificar as nossas atitudes, modificar os nossos pensamentos, modificar a nossa forma de ser, aprender a ser e a amar principalmente, porque nós amamos verdadeiramente, conforme o Cristo nos ensinou. Muitas das vezes nós confundimos o verbo amar. Muitas das vezes nós achamos que o amor é aquele que está em concordância. Mas, 2 pontos. Faz alguma coisa para mim, para você ver. Será que o amor vai manter? Muitas das vezes não. Então o amor é quando ocorre aquele sentimento verdadeiro, onde nós realmente trabalhamos o sentimento do coração, e não aquele sentimento que tu faz de conta. Que lições nós podemos extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que vivenciamos? Quais as lições que nós podemos extrair? Que cada dia nós temos que passar por uma experiência nova. Que nós, ao encontrarmos a dificuldade, nós estejamos preparados para vencer. Quando eu entrei no hospital, eu estava numa situação bastante delicada. Porque o que aconteceu? Porque eu adquiri essa Covid. Eu sou consultor de empresas, então eu estava em visita a um cliente. Chegando nesse cliente, eu fui informado que eles tinham 27 colaboradores com a Covid. Então pediram que eu ficasse numa sala reservada e fiquei lá, fiz o meu período, que era o atendimento pela manhã, e justamente faltando alguns minutos para eu sair, chegou um colaborador para tirar uma dúvida. Ali conversamos por alguns minutos, esclareci a dúvida que ele tinha, ele se despediu e foi embora. Ok, eu fiz a mesma coisa, guardei meu computador, me dirigi ao carro e vim para o escritório, porque essa empresa fica em Cedral. Ok, chegando no escritório, eu encontrei lá minhas filhas. Eu tenho o hábito de sempre abraçá-las, dar um beijo, e foi o que eu fiz. Só que eu não sabia que aquele colaborador estava contaminado. E olha só que ironia do destino. Ele tocou na maçaneta da porta. Ele não me cumprimentou, nada. Ele tocou na maçaneta da porta e se foi. E eu em seguida toquei na maçaneta da porta. E aí, nesse momento, eu estava contaminado. E nisso eu transmiti para as minhas filhas. Chegando no escritório, deveria também ter transmitido para a minha esposa, mas alguém tinha que ficar em condições. E ela então, por várias vezes, vários contatos, ela não adquiriu a Covid, mas eu e minhas filhas sim. Então, quando eu entrei no hospital, eu estava um pouco abalado, porque imagine vocês, um pai que ama as suas filhas, ser o responsável e transmitir a Covid para elas. Então, aquilo realmente pesou bastante. Então, quando eu entrei no hospital, eu pensava assim: Deus, cuida das minhas filhas, faz com que elas saiam dessa. Mas eu pensava nelas, eu não pensava em mim. Mas eu tinha uma fé tão forte, tão grande, que era inabalável. Eu tinha certeza que eu ia voltar. Como? Eu não sabia.
mas eu tinha certeza que eu ia voltar. Então, essas missões são importantes para que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo. E o que precisamos entender da nossa vida? O que nós precisamos entender é que isso faz parte do nosso programa. Nós não estamos aqui em férias, nós estamos aqui passando por um período de conhecimento e crescimento. Então nós nos preparamos no plano espiritual para que venhamos aqui sim fazer uma trajetória. E muitas das vezes nós negligenciamos a esse compromisso. Nós achamos que estamos aqui em férias, e nós não estamos aqui em férias. Nós estamos aqui para cumprir uma trajetória espiritual. Quando para cá viemos, assumimos compromissos importantes, e que muitas das vezes nós não atendemos esses compromissos. Voltamos para o plano espiritual, não pior, porque nós não regredimos, mas numa situação às vezes complicada, porque não cumprimos o nosso programa, porque não fizemos tudo aquilo que deveríamos. Então, quando nós chegamos aqui e entendemos que estamos aqui para crescimento, que somos espíritos passando aqui na Terra um período e que retornaremos ao plano espiritual, nós começamos a entender que a dor, o sofrimento, as dificuldades fazem parte do processo. Certa vez uma senhora que frequentava o Chico, ela sempre chegava, cumprimentava o Chico, e o Chico sabia da situação dela. O Chico perguntava assim: "E aí, minha irmã, como é que está?" Ela tinha um marido bastante difícil, que depois de algum tempo ficou acamado, e ela falava assim: "Ah, Chico, vamos tocando, vamos levando." E repetidas vezes o Chico perguntava dessa situação. Até que um dia ela chegou, o Chico perguntou, falou: "Ah, Chico, ele desencarnou. Mas graças a Deus, eu tolerei até aqui, então eu cumpri minha missão." Aí o Mânio estava do lado, deu uma cutucada no Chico, falou assim: "Ela pensa que cumpriu. Ela tolerou, ela não amou. E se ela não amou, ela vai ter que voltar para aprender a amar." Então, quem tem um maridinho ou uma esposa meio complicadinha, trata de amar, viu, pessoal? Ok? Se trata de amar, porque essa história de tolerar não dá certo, tá? Essa história de tolerar, a gente vai ter que voltar para reescrever a história direito, né? Eu sempre falo para minha esposa, eu falo assim: "Ó, dá um jeito de me amar, porque se você me tolerar, né, não é porque ela está presente, mas ela foi uma guerreira." Nesse período que eu estive hospitalizado, durante 50 dias, os boletins eram tão animadores que era assim: mais ruim, menos ruim, um pouquinho melhor, de hoje ele não passa, né? Aí a pressão foi tanta que ela foi lá no Jardim da Paz e comprou um terreninho para mim lá, né? Mas o terreninho está lá ainda, né? Eu estou querendo vender, mas ninguém quer comprar, certo? Vamos deixar lá, né? Quem sabe? Então, meus irmãos e irmãs, que os desafios são intrínsecos à vida de qualquer ser vivo. Então, veja bem, não é o prêmio seu, nem dele, nem meu. É nosso. Cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua trajetória, uns mais, outros menos. Alguns estão mais adiantados, outros estão um pouquinho menos, outros estão acima. Então, cada um de nós estamos traçando a nossa história, estamos escrevendo a nossa história no livro da vida,
que recebemos esse livro nessa presente encarnação em branco. E nós estamos escrevendo lá. Agora, cuidado com aquilo que você está escrevendo. Porque, veja bem, a presente encarnação é a nossa melhor encarnação. Sabiam? A nossa presente encarnação é a nossa melhor encarnação. Porque daqui para trás, nós já fizemos coisas que não é bom nem pensar. Né? E nós evoluímos até aqui. Então nós estamos na nossa melhor encarnação. Significa que o que eu estou passando hoje é resultado do meu passado. Das escolhas erradas que eu fiz no meu passado. Dos meus débitos que eu adquiri nas minhas encarnações anteriores. E o meu futuro, ele está sendo escrito hoje. Então tudo aquilo que eu estou fazendo hoje vai recair sobre as ações futuras. Então se você quer estar bem no futuro, faça o bem hoje. Tá certo? Porque se você fizer mal hoje, isso vai refletir lá na frente, porque nós vamos ter que resgatar isso. Nós vamos ter que ajustar na linha do tempo. Nós vamos ter que ajustar com aqueles a qual nós prejudicamos, aqueles a qual nós deixamos estrada fora. Então, esse resultado de hoje já é reflexo daquilo que eu fiz de errado no meu passado. Então, se eu estou passando pelo que eu estou vivendo hoje, as dificuldades de hoje, porque eu estou resgatando meus débitos passados. Então, nós temos que escrever da melhor maneira possível o hoje, para que amanhã nós estejamos em local mais privilegiado. E sendo assim, o ser humano não escapa desse aspecto natural, que é evidente a todos nós. Então não há sequer uma pessoa na Terra livre desses obstáculos, para nossa alegria, né? Ou tristeza. Todos nós estamos passando por essa dificuldade. Por que será que vocês acham que acontecem os terremotos e as mortes coletivas? Por que será que vocês presenciam, como na TV esse final de semana, que levou a vida mais de 40 pessoas? Né? Por que será que acontece isso? Tudo tem uma causa. Né? Tudo tem uma explicação. São resultados das nossas ações passadas. Mas devemos ter compaixão desses nossos irmãos? Claro. Não? Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo em qualquer condição. Tá certo? Então devemos sim ter compaixão, devemos sim ajudar, como estão fazendo muitas campanhas. Agora, aquela criatura que está vendendo a R$ 93 o litro d'água, como é que fica? Tá? Será que vai faltar água para ele? Então, é o nosso plantio. É o nosso plantio. Lá na frente nós vamos ter que colher. Depende, o plantio você vai colher o trigo, depende do plantio você vai colher o joio. Então saibamos disso e sejamos responsáveis por isso. Depois que aconteceu esse episódio comigo, as pessoas comentavam, porque graças a Deus a gente tem uma boa relação. E aí durante a minha internação, e o que me salvou, vou dizer para vocês, até eu tenho uma palestra sobre essa situação minha, vocês podem procurar no YouTube, que chama O Retorno. Eu fui salvo muito mais pelas orações que foram feitas a meu favor do que pela medicina, porque os médicos já consideravam o meu caso como um caso perdido, né? Tanto é que o dia que eu saí do hospital, a junta médica que cuidou de mim, que foram todos 5 médicos, eles foram despedir
e choraram, porque foi uma vitória. Eu era o pior caso da UTI. Eu era considerado o pior caso da UTI. E quem me assessorou foi o meu avô, que está no plano espiritual. Quando ele viu que eu entrei na UTI, ele pediu permissão ao plano espiritual para formar uma junta médica de espíritos e enfermeiros, médicos e enfermeiros, e ele me assessorou durante todo esse período. E eu tive toda a ajuda espiritual que precisava. Então eu estou numa sobrevida. Eu não era para estar aqui. Então eu devo isso às orações dos amigos, devo isso a Deus principalmente, por ter me dado uma chance, uma oportunidade de eu não ter ficado praticamente com sequela nenhuma. Fiquei com marca pelo corpo, tráqueo, isso tudo faz parte do processo. Mas sequela, eu trabalho com a mente, dou treinamento, eu estou em empresas, e o engraçado é que quando eu voltei do coma, o pessoal estava, acho que tinha umas 8 ou 10 pessoas, entre médicos e enfermeiros, em volta de mim, e perguntando, uns davam risada, outros choravam, porque realmente era um caso perdido. E aí, passado algumas horas, eu vi uma enfermeira com um celular, e eu abordei a enfermeira e falei assim, olha, porque quando você volta do coma, você está totalmente perdido no tempo. Eu achava que eu havia sido internado há uma semana atrás, e aí eu chamei a enfermeira e falei para ela, você faz um favor, você liga para esse número, passei o celular da minha esposa, e dá um recadinho para ela, fala para ela que precisa cancelar 3 passagens de avião. Eu achava que eu tinha compromissos, eu fui internado em março, eu tinha compromissos logo no início de abril, e aí na semana seguinte eu tinha que mudar a urgência, na minha cabeça eu tinha que mudar as passagens e tal, e a coisa já tinha rolado. A enfermeira só deu uma risada e falou, esse daí tá viajando na batatinha, então deixa ele quieto. Mas é isso, todos nós teremos desafios. Alguns deles podem ser comuns, como a Covid foi comuns para tantos. Minhas filhas tiraram de letra e eu fiquei, ainda que os níveis de severidade ou dificuldade sejam diferentes. Por que o meu foi diferente? Eu cheguei a uma conclusão simples e objetiva, resumido em 2 palavras ou 3. Eu estava em débito com a lei de justiça e amor. Simples assim. Certamente o que foi determinado para mim, eu não estava cumprindo regiamente. Apesar de ter nascido na doutrina espírita, apesar de estar vivendo a doutrina espírita e tentando praticar, porque eu não sou perfeito, certamente o que me foi determinado eu não estava cumprindo. Então vamos dar um chacoalhão desse cara, vamos pôr ele na linha, porque ele não estava fazendo a coisa certa. Simples assim. Então a gente tem que compreender isso, mesmo que seja a duras penas. Eu demorei praticamente 1 ano para me recuperar, porque depois disso eu voltei ao hospital em setembro de 2021 para fazer uma cirurgia na coxa, que eu saí do hospital com uma bactéria e eu estava prestes a ter problema na minha coxa direita se a bactéria entrasse no fêmur. Então eu voltei para o hospital por uma outra cirurgia para poder fazer a limpeza. Foram mais 5 dias internados no espaço da casa. Então, é assim a vida. Portanto, pode-se dizer que eles são particulares. O que eu tenho que passar, você não vai passar. O teu problema é seu problema, o meu problema é o meu problema. Tá? Cada um de nós. Não adianta culpar, eu estou passando por isso devido ao meu familiar, ao meu filho, por causa de não sei quem. Não transfira a sua responsabilidade para terceiros. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. Cada um deve se atentar
as suas provas e necessidades de melhoramento. Ok, meus irmãos? Sinto muito dizer, mas o que você está passando hoje é seu problema, não é do outro. Então não descarregue as suas neuras, as suas revoltas no seu irmão, porque ele não tem culpa, porque é o nosso problema. Quando eu estava na cama, que eu estava chorando de dor, porque vocês não fazem ideia o que é sair do hospital com menos 31 quilos e você sentir a dor muscular, porque você não tem mais gordura. Você sente frio, sente calor. O enfermeiro vinha para dar banho em mim, ele dava banho, depois me dava uma tremedeira, que tinha que jogar 3 cobertores em cima. Aí dava aquela onda de calor, tira os cobertores, né? Olha que loucura. Mas era o meu problema. Muitas vezes a minha esposa fala assim, eu vou arrumar um psicólogo para você, porque às vezes eu chorava, eu não tenho vergonha de falar, e eu virava para ela e falava assim, meu psicólogo é Deus, e eu vou vencer. A fisioterapeuta entrou no quarto no dia 29 de maio e falou assim para minha filha, nossa, teu pai só daqui uns 60 dias que ele vai andar. Aí a minha filha cochichou com a minha esposa e falou, mãe, você está enrolada, O pai só daqui uns 60 dias que ele vai andar. Eu com 30 já estava no andador, com 35 já estava caminhando sozinho no corredor lá de casa. Então isso porque é meu problema. Eu não tinha que transferir para ela. Ela compartilhou como heroína, mas o problema era meu. Eu tinha que vencer. Porque cada pessoa tem suas próprias provações. A doutrina espírita mostra isso e explica por que os desafios que nos são impostos, para nos melhorar, para que possamos crescer. Então, qual é a visão espírita dos desafios da vida? Primeiro, com o espiritismo, os desafios são experiências que precisamos enfrentar para evoluir. Se nós não passamos por essa experiência, como é que eu vou crescer? Se eu não passo por essa dificuldade, como é que eu vou melhorar? Não melhoro. Eu passo aqui pela vida, como muita gente está passando. Infelizmente, nós temos muita gente que está passando. E a hora que se vê do outro lado, vai perceber que perdeu uma existência, que perdeu uma encarnação, porque deixou de fazer o que era necessário. Então é a partir dos obstáculos que nós superamos nossos limites. E aí nós desenvolvemos nossa capacidade. Eu só vou mostrar que eu consigo se eu for desafiado. Se eu não tiver desafios, eu não cresço. Eu acomodo. Então eu preciso desses desafios. E faz parte o quê? Da lei do progresso. Eu preciso, como está no Evangelho, eu preciso desses desafios para crescer, para aprimorar, para espiritualmente ter equilíbrio, ter força diante das adversidades. Então é assim que funciona, meus irmãos. Então quais são os maiores desafios da vida? Agora eu vou deixar para vocês arriscarem. Qual é o maior desafio da vida? Alguém arrisca? Vamos lá, gente, um de cada vez, por favor. Desapegar dela? Oi? Desapegar dela? Desapegar dela? Não necessariamente. Ao contrário, nós temos que nos apegar, porque eu me apeguei. Eu falei, daqui eu não saio, ninguém me tira. Nessa situação era diferente. Nessa situação era diferente. Desculpa, mas só foi uma brincadeira. Olha aí, é esse. A família. Por que será que o maior desafio da nossa vida é a família? Porque nós somos colocados todos num núcleo familiar para nos melhorarmos. Um dia desse nós estávamos conversando numa roda de amigos e aí nós começamos a mais ou menos enumerar. Eu falei, gente, quantos espíritos mais ou menos são
movimentados para que nós chegamos a essa a presente encarnação. E aí nós começamos, tataravô, bisavô, avô, a mãe, o pai, o primo, o tio. Gente, dá mais de 200 pessoas envolvidos na nossa encarnação. Então, para reorganizar tudo isso, vocês acham que vai ser fácil na próxima encarnação? Não. Nós vamos ter que, como falava o André Luiz, muito esfregão, enxugar muito o chão, varrer muito vômito, como o André Luiz fez. Então aproveitemos a nossa oportunidade. A Joana nos fala no livro Constelação Familiar, psicografado pelo Divaldo, que a família é o primeiro grupo de convívio de todo indivíduo. Então nós devemos estarmos muito ligados à nossa família. Ela também fala nesse livro que é o seguinte: se nós não conseguirmos ter um bom convívio com a nossa família, nós não temos capacidade de conviver na sociedade. Porque a família é o nosso embasamento, é a nossa estrutura, é o único lugar que a gente pode falar assim: eu posso voltar. Se você é casado, separa, você volta para onde? Para a casa da mãe, ou para a casa do pai. A gente estava viajando esse final de semana, aí lá no hotel onde nós estávamos, aí nós vimos uma família. O avô, a avó, a filha e o netinho. E aí, como bons espíritas, já tiramos as nossas conclusões. Provavelmente, infelizmente, deve ser algum casamento desfeito e a filha volta para a casa dos pais. É assim, a família é que nos dá base, a família é que nos dá um sustento, assim como eu tive esse sustento para que eu pudesse me reerguer. Eu pude contar com a minha família. E os outros desafios? São vários. Também no livro Conflitos Existenciais, a Joana nos relata que, além desses, existem tantos outros, como a preguiça, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, tantos outros que nós acabamos por nos comprometer. Por exemplo, se eu desenvolvo muita raiva ou ódio, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Eu vou afetar a minha região, o fígado, o rim, o baço, vou criar uma série de dificuldades. Quando eu não controlo as minhas emoções, o que vai acontecer comigo? Vai afetar o meu coração. Aí de repente ele desencarna, teve um infarto, e chega lá no plano espiritual, suicida. Ah, mas como? Eu não sou suicida, eu tive um infarto. E aí, o que você fez para ter esse infarto? Quais foram as suas ações que você desenvolveu para ter esse infarto? Para progressivamente causar esse, de repente, um AVC? Ah, ele era meio nervoso. Olha o que deu. O meio nervoso para onde foi. Então, tudo é ação e reação. Às vezes nós guardamos mágoa das pessoas. Escuta, você não fala com fulano lá, faz um tempinho. Está dando mais ou menos quanto tempo? Ah, eu acho que uns 30 anos. Gente, vamos nos reconciliar, vamos amar. No próprio Evangelho fala: reconcilie-se com o seu inimigo enquanto há tempo, enquanto ele está caminhando com você, porque você vai deixar para o plano espiritual fazer isso.
aí vai ficar muito mais difícil. Quem de vocês hoje, ou quantos de vocês hoje, chegou na pessoa que está ao seu lado, seja pai, mãe, esposa ou filho, e disse: eu te amo? Se você não fez isso, faça. Porque será que você vai estar vivo amanhã? Eu vou estar vivo amanhã de manhã? Quantos deitam e não acordam? Ou acordam no plano espiritual? Então não percam tempo. Diga: eu te amo. Me desculpe. Vamos deixar essa conversa para lá, tá? Vamos nos melhorar. Uma historiazinha, para eu não estourar o tempo, uma historiazinha que é verdadeira. 2 irmãos, eles por uma razão lá familiar, discutiram. O irmão com a irmã. Passaram vários anos distantes. Um não conversava com o outro. E carregavam dentro de si aquela dor, aquela mágoa. Até que o irmão foi diagnosticado com um câncer raro nos olhos. E o médico chegou nele e disse: olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que extrair os seus 2 olhos. E a partir desse momento, você se tornará uma pessoa deficiente visual. E marcou a cirurgia. E ele então, pensando assim consigo, falou: bom, eu gosto tanto de teatro, então eu vou ao teatro pela última vez, como para poder assistir a peça. E foi ao teatro. Ele sentou numa poltrona. Quando ele olha ao lado, estava sentado ali a irmã. E aquilo foi envolvendo ele naquela situação. Ele começou a refletir sobre o que eles haviam feito, o porquê que levou eles àquela situação. E num dado momento, ele deu um abraço na irmã e pediu perdão a ela. E ela então, impactada por aquela situação, retribuiu o abraço, e os 2 ali fizeram as pazes. E ele foi embora, cada um foi para a sua casa. Naquela semana, ele deveria voltar ao hospital para fazer novos exames. E aí o médico encaminhou ele para a sala de atendimento, fez os raios-x e pediu que aguardasse ali na recepção. E ele percebeu uma movimentação estranha, um ia para lá, voltava. Pediram que ele voltasse ao setor de raio-x, fizeram novos raios-x, voltou para a recepção, aguardou. Passou mais ou menos um tempo e o médico chamou ele na sala de atendimento e disse: o senhor pode ir para casa. Falei: doutor, mas o senhor não vai marcar a cirurgia? E o médico responde para ele o seguinte: olha, como médico eu não sei te responder, mas eu sei que você não tem mais câncer. O senhor está curado. O senhor pode ir embora. O que o curou? O amor, o perdão. Foi um milagre, como muitas vezes nós falamos, mas o que é um milagre? É a realização de algo extraordinário. E aquele senhor foi embora. Muitas das nossas doenças são propiciadas pelas nossas ações, pelas nossas relações mal resolvidas, pelos nossos sentimentos, que muitas das vezes nós não controlamos. Então, meus irmãos, aproveitemos a oportunidade agora, aqui e agora. Faça o seu melhor. Procure fazer o seu melhor, porque ainda há tempo. Então, vencendo os desafios da vida, qual o caminho eu vou tomar? Que direção eu posso encontrar? No Livro dos Espíritos, a questão 258, os benfeitores esclarecem que antes da nossa encarnação, nós mesmos escolhemos gêneros de provas. Então,
Se temos desafios, vamos encarar de frente. Isso faz parte da nossa trajetória. Deus não dá um fardo mais pesado que possamos carregar. Saibam disso. E como enfrentar esses desafios? André Luiz, através do Chico, ele diz o seguinte: você vive no mundo em meio de provas, lutas, desafios, necessidade, ao modo do aluno entre as lições que precisa na escola em favor do próprio aproveitamento. Então nós estamos aqui como alunos para crescermos e evoluirmos. Alguém chega na faculdade sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto? Não. Alguém chega após graduação sem ter cursado uma faculdade? Não. Então essa é a nossa escala. Estamos subindo degrau a degrau. Como diz o Bezerra, não descreai do amparo divino, através dos amigos mais altos que não vos deixam sós as vossas provas. E não deixam mesmo, pessoal. Eu posso atestar isso para vocês, porque eu tive em muitos lugares. Eu não vou falar hoje porque é tema de uma outra palestra, mas eu tive em muitos lugares em espírito. Eu fui levado a casas espíritas. Uma amiga nossa lá de Mirassol, a Estelinha, um dia estava lá fazendo prece tal, e viu um espírito amigo chegando comigo nos braços, lá no Francisco de Assis de Mirassol. E ela ficou pensando, nossa, acho que o Daí desencarnou. Ligo ou não ligo para a Célia? E aí não ligou. Isso era à noite. No outro dia, ela ligou para a Célia falou assim, não, ele teve uma melhora. Graças a Deus. Deus está contigo. Deus está conosco e proverá todas as condições que você precisa para superar os desafios. Então não esqueçam, tenham fé. Acima da fé, nós temos que, para manter essa fé, nós temos que ter o quê? Esperança. É o que movimenta a fé. E para dar sequência nisso, nós precisamos amar. É a razão principal de nós estarmos aqui. Então, para tornar os desafios mais leves, estou encerrando aqui, pessoal. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sócrates. Ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação a candidatos à felicidade. Então, se você quer ser feliz, tem que enfrentar o desafio, segundo Joana. Guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, já dizia o Chico. Só que o Chico brincava um pouco com essa história, né? O Chico, a pessoa chegava lá e falava assim, Chico, tá mal, tá ruim, tá, meu filho, passa. Aí voltava lá, Chico, melhorou, cuidado, isso passa também, né? Então, ele sempre deixava o alerta. A grande glória da vida não está em nunca cair, mas se levantar toda vez que caímos. Nelson Mandela, né? Então, se você cai, levanta. Caiu de novo, levanta. Tá? Essa é a lógica da vida. Acredite, os planos de Deus são maiores e todas as provações são necessárias para o nosso adiantamento moral. Tenha sempre fé, esperança e amor. Meus irmãos, a nossa vida aqui, ela é temporária. Nós estamos aqui cumprindo uma missão, né? Somos privilegiados por estarmos aqui encarnados, mais ainda por conhecermos a doutrina espírita. Aproveitemos, porque talvez não tenhamos outra chance como essa. Então façamos, como diz o dito popular, do limão uma limonada. Você está passando por dificuldade, em frente, né? Erga a cabeça, ore, peça ajuda aos amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Um dia desse nós estávamos reunidos numa sala mediúnica, e aí uma amiga do lado, que é médium, e ela cheio de altos e baixos. E aí
uma mentora se comunicou e falou: fala para a nossa irmã lembrar do anjo da guarda. Ela não está lembrando do anjo da guarda. Olha só que absurdo. Gente, nós temos o Espírito protetor que nos ajuda, que nos auxilia, que nos tira de certas situações, que nos inspiram. Então, que sejamos fortes, né? Que não nos deixemos desanimar diante das dificuldades, não se deixe abater diante das crises. Está com depressão? Vamos erguer a cabeça, né? Vamos viver de forma mais leve. É assim que nós precisamos entender a vida. Essa mensagem que eu quero passar para vocês na noite de hoje, né? Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, e o nosso desejo é que através da nossa humilde palavra possa atingir o coração de cada um de vocês, que vocês possam retornar aos seus lares com ânimo, com bom ânimo, que vocês tenham força diante da vida, né? Porque nós vamos vencer, nós já somos vencedores, e certamente esses desafios que surgem é para o nosso crescimento, tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde com muita paz. Então vamos, meus irmãos, nos colocar numa posição em nossas cadeiras, levando o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos benfeitores dessa casa, que nesse momento possamos ser envolvidos pela sua energia restauradora, abrandando os nossos corações, trazendo do alto a energia salutar, dissipando todas aquelas energias a qual nós carregamos, aquela energia densa, pesada, do nosso dia a dia, as mágoas, o sofrimento, a tristeza, que possa converter em luz, Senhor. Envolva, Senhor, todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldade. O Senhor disseste que onde houvesse 2 ou mais pessoas, ali o Senhor se faria presente. Então, Senhor, nós contamos com a sua presença em meio de nós. Igualmente, Senhor, queremos te pedir a todos aqueles que aqui não puderam comparecer, àqueles que não te conhecem, àqueles que ainda te ignoram, e aqueles que muitas das vezes te maldizem o nome, sobre o véu da revolta, sobre o véu da discórdia, da ira, atraindo para si, Senhor, mais sofrimento, através da sua ignorância. Ainda, como o Senhor disseste, haverá ainda muito pranto e ranger de dente. Que tenha piedade, Senhor, dessas criaturas que ainda não te conhecem. Que o seu amor possa abrandar esses corações e nos transportando, Mestre, para as regiões de sofrimento, as regiões dos umbrais, as regiões difíceis, os vales dos suicidas, os locais de sofrimento onde tantos espíritos ainda estão agarrados às teias da vingança e do ódio. Que possamos, Senhor, nos transportar aos mundos celestes, pedindo que possa trazer as energias boas aos lugares de sofrimento, onde são envolvidos pelas tragédias, onde existem as guerras, onde existem as disputas, onde existem os desmandos, os desgovernos, onde existem tantas atrocidades,
envolvendo vidas, trazendo a dor e o sofrimento. Senhor, abençoa a todos. Que assim, Mestre, ao sairmos daqui, possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos, fortificados, envolvidos por essa energia de amor. Que a sua paz, Mestre, possa estar junto de nós, agora e sempre. Que assim seja.